Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre o programa Mais Médicos. Converso hoje com Ana Gleiza, enfermeira coordenadora da atenção básica do município de Lajeado, e também com Reinier Sotolongo Espinosa, médico cubano. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado. Como todos nós sabemos, em julho de 2013, foi lançado pelo governo federal, com o objetivo de suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades, o programa Mais Médicos. Hoje, segundo dados recentemente divulgados pelo Ministério da Saúde, em torno de 14.400 médicos estrangeiros fazem parte desse programa. Inicialmente, o programa tinha por meta trazer ou utilizar em torno de 15 mil médicos. Hoje estamos, como eu falei, em torno de 14.500 médicos. Lajeado faz parte do programa. Ana Gleiza, qual era a expectativa ou que número de médicos Lajeado solicitou? Quantos chegaram aqui? O que fazem, enfim. Boa noite, Gerson. O Lajeado aderiu ao programa no final do ano passado, como aderiu ao Provab também. Na expectativa, se a gente recebesse um médico ou 10, a gente poderia até 9 na época, que eram 9 estratégias de saúde da família que a gente tinha. Os médicos do programa Mais Médicos só podem atuar em estratégia de saúde da família, a gente não pode colocar eles num CAPS ou no SAI ou em outro tipo de serviço. Eles são direcionados às estratégias de saúde da família. Na época nós tínhamos 9, colocamos o número máximo na inscrição feita com o Ministério da Saúde. Por que o município fez a inscrição? Pela dificuldade de conseguir vincular profissionais à estratégia de saúde da família, que precisa de um profissional que trabalhe 40 horas na estratégia. Então, a gente tem uma dificuldade de conseguir profissionais brasileiros, né, aqui médicos da região ou de fora da região, que ficassem vinculados ao município e trabalhassem essas 40 horas semanais. Né? Foram solicitados 9. E quantos tem hoje? Hoje a gente tem 11. O programa Mais Médicos prevê a ampliação das estratégias de saúde da família. Com a vinda deles, a gente conseguiu ampliar, né, aumentar o número de estratégias de saúde da família, que a gente tinha uma perspectiva de levar pelo menos mais anos para conseguir fazer isso. A gente tinha a 10ª estratégia, na época, aprovada já, desde a gestão anterior, desde 2012, aprovada junto ao Ministério da Saúde, e a gente não abria porque estava faltando médico para as 9 que nós já tínhamos aberta, a gente acabava não abrindo a 10ª estratégia de saúde da família por falta de profissional. A gente sabe que enfermeiro a gente tem mais disponibilidade, tem a própria Univates que forma enfermeiros aqui na cidade, odontólogos, técnicos de enfermagem, são profissionais que tem mais no mercado. A gente tinha uma dificuldade muito grande na contratação de médicos. Então, com a vinda dos profissionais do programa Mais Médicos, a gente está ampliou já de 9 para 14 estratégias de saúde da família. Nenhum médico que a gente tinha antes saiu. A gente teve com a vinda deles, né? Quer dizer, saiu por causa da vinda dos médicos do programa Mais Médicos. A gente teve, sim, entre fevereiro e março desse ano, 6 profissionais que estavam vinculados a essas 9 equipes que foram embora, porque passaram em residência, foram morar em outra cidade, tiveram uma outra proposta de emprego e acabaram se desvinculando do programa. Isso é bem comum acontecer, uma rotatividade muito grande de profissionais. A gente recebe, às vezes, um profissional que acabou de sair da faculdade, que vem para o município, que trabalha na estratégia, que fica 1 ano até passar na residência ou 2 anos e acaba indo embora. O programa Mais Médicos faz essa vinculação de 3 anos, pelo menos.
Então, que ele vai estar ali vinculado a uma estratégia de saúde da família, a uma área delimitada, vai conhecer a população que ele trabalha, vinculado àquela equipe, que é o que fala, né, que preconiza a estratégia de saúde da família. Então, pelo que eu entendi, nós temos em Lajeado 11 médicos vinculados ao programa Mais Médicos e mais 3 médicos brasileiros contratados diretamente pelo município. Sim. É isso? Mas a nossa rede básica conta com 46 médicos a última vez que eu fiz a conta. 11 do programa Mais Médicos e os outros que têm vínculo diretamente com a secretaria. Pediatra, ginecologista, dermato, cirurgião, plástico e médicos clínicos gerais também. Contratados pelo município ou considera-se também convênios? Hoje a gente tem uma empresa só que faz a contratação direta. Só uma forma de contratação, não tem outras. Claro, Concisa, que são prestadores, daí, né, que prestam serviço para o município, mas vinculados diretamente ao município são 46. 46 médicos? Eu não conhecia esse dado. É grande, um número Muito grande, interessante. bem expressivo. Quase todas as unidades de saúde, além do médico do programa Mais Médicos, tem mais algum outro médico que faz 20 horas, onde o Reinier mesmo trabalha. São 2 estratégias de saúde da família, tem 2 médicos do programa Mais Médicos, tem mais uma outra médica que faz 20 horas, uma clínica geral. Além disso, tem o pediatra, a unidade dele é a Montanha, que é um centro de saúde também, lá tem outras especialidades. E a Montanha é uma das unidades básicas de saúde, seguramente, pelo que a gente ouve, é uma das maiores, né? Sim. Quantas unidades básicas de saúde tem em Lajeado? 19. 19. 14 estratégias de saúde da família, 3 centros de saúde e uma unidade básica. Essa estratégia de saúde da família que você está se referindo, para entender melhor, ela está vinculada a uma unidade básica, a uma UBS? Isso. Antigamente a gente tinha várias unidades básicas de saúde. Qual era o perfil da unidade básica de saúde? Ter médico 20 horas, enfermeiro, técnico de enfermagem, porque o Corém exige que todas as unidades de saúde tenham profissionais de enfermagem e um enfermeiro supervisor. Mas o médico universitário, Planalto, unidades menores, São Bento, às vezes tinha profissionais que iam 3 turnos por semana, 2 turnos por semana. Qual a diferença de uma estratégia de saúde da família? Ela tem uma equipe mínima, que é formada por um médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e os agentes de saúde que trabalham 40 horas semanais naquela unidade de saúde. Então, lá, se chegar às 7h30 da manhã ou às 3 da tarde, ele sempre vai estar lá. A equipe toda sempre vai estar lá, vinculada àquela unidade. Com uma área delimitada, as 14 estratégias de saúde da família, elas abrangem uma delimitação do município, né? Ele tem uma população que ele atende delimitado. Lá no Montanha, ele não atende alguém do Santo André ou do Olarias. Ele atende a população da estratégia de saúde da família dele. O território dele tem um território delimitado. Isso para os médicos vinculados ao programa Mais Médicos? Não, a estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família. Todos que estão ligados nesse programa, eles limitam àquele local. Isso. Seria como uma medicina preventiva, familiar? Sim. De inclusive visitar. E nós temos 14 programas desses em Lajeado. Isso é recente? Isso é recente. A gente ampliou as estratégias de saúde da família com a vinda dos profissionais do programa Mais Médicos. Tínhamos 9, agora temos 14, porque recebemos, né, um número expressivo de profissionais do programa Mais Médicos. O município, então, precisava, a gente estava com o CNES, que é o cadastro dos estabelecimentos, em branco, porque não tínhamos médico, com a saída desses 6 médicos que, né, por outros motivos, acabaram indo embora da cidade, e fomos contemplados. Veio uma gama grande, quando chegou a vez do Rio Grande do Sul, foi em março, abril desse ano, né, veio um número expressivo de profissionais do programa Mais Médicos para o Rio Grande do Sul, e Lajeado foi um dos municípios contemplados com profissionais do programa. Lajeado e vários outros municípios aqui da região que estavam com a mesma situação. Claro que municípios menores, né, a gente tem Lajeado é o município maior da região, mas
outros, Sério, Pouso Novo, recebeu um, porque é um município, um médico contempla a população do município, que tem 2.500 habitantes, né? É um médico para 2.000. Pela estratégia de saúde da família, é até 4.000. Um médico para até 4.000 habitantes. E nós aqui estamos dentro. Estamos dentro. Temos bairros mais populosos, mas estamos dentro. Dentro da... Ana, dá para se dizer que a unidade básica de saúde seria, do meu tempo, posto de saúde? O postinho, né, que a gente dizia. Postinho. Só que hoje são melhores estruturados, Sim, imagino. sim, melhorou muito as estruturas. E nós temos 19... Hoje, Lajeado conta com 19 postos, unidades básicas de saúde. Todas com médicos, todas com essa com equipe que sim. você falou. E todas com esse programa estratégia... 14 tem 14. 14. Isso. Onde não tem? O Centro de Especialidades Montanha, que é junto com a Estratégia de Saúde da Família do Montanha, que daí ele tem um outro perfil. O Centro de Saúde Centro, porque o Centro também tem uma estratégia de saúde da família. São unidades mistas, né? Elas têm estratégia de saúde da família, mas atende outras demandas. E o São Cristóvão, que também. Ele tem uma unidade básica ali naquela estrutura, mas ele também faz o atendimento específico, é a referência de atendimento de mulheres. Então, são essas três. E o universitário, que ainda não se transformou numa estratégia de saúde da família. O universitário? Por que razão? A gente teve dificuldade no mapeamento, em fechar a área ali, não conseguíamos prazo, acabou ficando uma unidade para trás. A mesma coisa acaba acontecendo com conventos, que a gente precisa ter mais uma estratégia de saúde da família, porque lá o bairro está muito grande. A estratégia cobre até 4.000, conventos já deve estar com 7.000 habitantes, mais ou menos. Jardim do Cedro também, que são 2 bairros que cresceram muito e continuam com uma estrutura para atender 4.000 habitantes. São 2 unidades que estão em ampliação, que provavelmente vão ser estratégias de saúde da família novas para o ano que vem ou 2016. Ok. Estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa e eu vou deixar uma pergunta no ar para o nosso público. O programa Mais Médico, na cidade de Porto Alegre, conta com 123 médicos. Você sabe quantas nacionalidades diferentes de médicos participam do programa Mais Médico na cidade de Porto Alegre? Aguarde, retornamos em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje. O tema é o programa Mais Médicos. Contamos com a presença de Ana Gleisa, enfermeira coordenadora da Atenção Básica do município de Lajeado, e o médico cubano Reiner Sotolongo Espinosa. No final do bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar. Eu disse que Porto Alegre faz parte também do programa Mais Médicos, e lá na cidade, em torno de 123 médicos. E pedi quantas nacionalidades diferentes de médicos contam naquele município, na nossa capital gaúcha. São 16 nacionalidades diferentes. Em primeiro lugar estão os cubanos, com 40 médicos. Depois aparecem venezuelanos, com 25, argentino, 12 e uruguaios, 11. Brasileiros, 7. Essa é uma curiosidade que eu gostaria de trazer, porque nós imaginamos sempre que a maioria de médicos do programa seriam cubanos, é o que eu imaginava. Bem, nós contamos hoje com a presença do médico cubano. Ana, do programa Mais Médicos de Lajeado, que você já nos disse que são 11, quantos são cubanos? 10 médicos são cubanos e a gente tem uma médica brasileira intercambista, uma brasileira que foi fazer faculdade de medicina em Cuba. Como a gente tem brasileiros que fazem faculdade de medicina na Bolívia, em Paris ou nos Estados Unidos, uma brasileira fez faculdade de medicina em Cuba. Ok. Aliás, a propósito, o programa Mais Médico, na lei, está expressamente previsto uma ordem de prioridade. Ou seja, quando o governo abriu as inscrições para participar do programa Mais Médicos, em primeiro lugar, na ordem de preferência, para se inscrever, eram médicos brasileiros formados no Brasil ou com diploma revalidado, inclusive aposentados. Depois, na ordem de preferência, brasileiros, médicos formados no exterior.
E, em terceiro, médicos estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior. Então, havia uma ordem de preferência. Primeiro, médicos brasileiros. Segundo, médico brasileiro formado no exterior. E só, então, médicos estrangeiros. Se inscreveram muito poucos médicos brasileiros. Daí a razão de fazer esse convênio com Cuba. Então, temos a grata satisfação de contar com a presença de um médico cubano. E antes pesquisei o perfil dos médicos cubanos que fazem parte do programa Mais Médicos aqui no Brasil. A gente já disse que são em torno de 11 mil médicos cubanos hoje participando do programa, de um total de 14.400. Isso não são números exatos, mas para você ter uma noção. Do perfil dos teus colegas, Reiner, 89% tem mais de 35 anos. 65% entre 41 e 50 anos. 84% dos médicos cubanos que participam do programa Mais Médicos do Brasil têm mais de 16 anos de experiência em medicina. 100% dos que aqui estão já cumpriram missões em outros países, exemplificando Haiti, Amazônia Boliviana, Venezuela. 42% participaram de 2 ou mais missões. Outro dado, outro perfil, 100% dos médicos cubanos hoje atuando no Brasil têm especialização em medicina familiar e comunitária, sendo que 20% têm mestrado em saúde e 28% em curso de pós-graduação. Isso ajuda a desmistificar um pouco do que a gente escuta. Bem, Reiner, você já tinha participado numa outra missão? Sim. Eu, antes de vir para cá, estar aqui, estive no Venezuela por um prazo de mais ou menos 3 anos e 7 meses lá. 3 anos e 7 meses na Venezuela? 3 anos e 7 meses na Venezuela, particularmente no estado de Trujillo. Trujillo é um estado venezolano e ali estive em vários lugares, mas me concentrei em um município chamado Monte Carmelo, na cidade, no povoado de Monte Carmelo. Reiner, você está aqui obrigado? Não, para nada. Ninguém pode me obrigar a aceitar ou não aceitar um contrato de trabalho. Nós estamos aqui como um contrato de trabalho onde poderíamos estar em qualquer outro lugar ou um contrato de trabalho mesmo em Cuba. É totalmente voluntário, não há nenhum tipo de obrigatoriedade. É decir, nós podemos aceitar ou recusar o convite que fazem para vir aqui ou qualquer outra parte do mundo onde Cuba tem convênio agora mesmo. Ou seja, se você quiser deixar o programa e retornar amanhã para Cuba... Eu posso deixar o programa e retornar para Cuba tranquilamente. Vou continuar trabalhando lá como médico, é decir, não tenho nenhum tipo de problema. Eu posso, não vou a ficar na cadeira preso, nem vou a deixar nem sequer de ser médico. Eu continuaria trabalhando como médico lá em meu país como estava antes de vir para cá. A faculdade de medicina em Cuba é gratuita? É totalmente gratuita. O governo subsidia 100% os estudos, não somente da faculdade de medicina, faculdade de qualquer uma especialidade, também o ensino básico, desde criancinhas, os meninos estudam, transitam ensino básico, ensino médio, ensino pré-universitário e ensino universitário totalmente gratuito. E a saúde pública? A saúde pública também é gratuita, desde todos os níveis de atenção, desde a atenção básica, atenção média ou hospitalar e atenção terciária ou investigativa, nível investigativo da atenção. É totalmente gratuito, não tem custo nenhum. Você pode, desde acessar a uma consulta com um clínico geral, como é o meu caso, em um posto de saúde que também fica nas comunidades, estão deslocados nas comunidades. É totalmente gratuito, você tem ali a atenção médica, pode acessar também a atenção médica secundária, ao nível hospitalário, se precisar, por alguma patologia específica, você vai ter de graça tanto a atenção médica, basicamente falando, como os exames complementários, a medicação que você precisa, estando ali no hospital, é tudo de graça. É decir, desde
sei lá, um eletrocardiograma, até uma tomografia axial computadorizada, uma ressonância magnética nuclear, o que você precisar, vai ter disponível a la hora que fosse, quando você precise, e totalmente de graça. Eu não sei, eu não tenho esse dado, não sei se você tem este dado. A expectativa de vida em Cuba? Aproximadamente está por uns 70 anos para a mulher e 75 para o homem. 75? Acho que inverso. 75 mulheres e 70 anos. Elas vivem mais que nós. Elas vivem mais que nós. Têm menos riscos que nós. Ah, é por isso? É por isso. Uma das causas é que elas têm menos riscos. Sim, geralmente, os trabalhos de mais riscos são acometidos pelos homens. E as mulheres ficam mais em trabalhos intelectuais, essas coisas. É uma das explicações que tem para que elas vivam mais que nós. E também ouvi alguma coisa, li alguma coisa, que as mulheres se preocupam mais com prevenção. Sim, as mulheres ao contrário de... Sí, al contrario de eso, es decir, los hombres nos caracterizamos también a veces por un poco por ese machismo, ¿no? De só procurar un médico cuando no hay más remedio, cuando estamos muy doentes. As mulheres no, as mulheres son más preventivas, para llamarles de alguna forma. Elas van, hacen su precáncer, su check-up das mamas, si tem alguma coisinha, procuram um médico, se formulam, e nós temos essa característica. Haja visto o famoso exame de próstata, né? Que é um enorme preconceito. Não, muito temido por la população. É muito difícil que as pessoas, que um homem, já que esteja em uma idade de risco, desde aproximadamente 50 anos em adelante, procure espontaneamente um médico pidiendo, por ejemplo, un examen de próstata o algo así. Geralmente acuden cuando ya tengan algún síntoma de alguna hiperplasia, sí, porque no solamente la próstata puede haber un cáncer, sino una hiperplasia prostática, que es un aumento del tamaño de la próstata, que ya da algunos síntomas urinarios. Ahí ya cuando está en ese estadio, entonces los hombres sí procuran un médico ya más por miedo a un proceso maligno que los mismos sintomas que provoca la doença. Hoje a população de Cuba é em torno de 11 milhões. 11 milhões e um pouquinho mais. De habitantes. Não precisa ser o número exato, mas quantas faculdades de medicina há Nós em Cuba? devemos ter agora alrededor de 14 faculdades de medicina. Está a Faculdade Central da Habana e daí são faculdades também que estão quase por todas as províncias ou estados. É o que vocês têm delimitado como estados, nós chamamos de províncias, que viene sendo mais ou menos o mesmo. Uma província tem a cidade principal, a capital da província, tem municípios, tem regiões. Assim. E quanto tempo dura o curso da medicina? Quantos anos? Um curso de medicina, no teu caso? em meu caso, é lá en Cuba, que imagino que es la generalidad de todo un ensino universitario, es decir, el caso de medicina es 6 años, básico, para llegar a formarse como médico. E depois, obviamente, como a gente viu... Você tem opções de especialização, os cursos de pós-grado. Eu sou especialista em medicina familiar, es decir, MGI, como nós chamamos allá en Cuba, que se llama medicina geral integral, es decir, que viene siendo la medicina familiar para vocês. Porque pelo perfil 100% tem especialização. Ou seja, pelo que eu entendi, faz os 6 anos, 6 anos e mais 3 anos de especialidade por cada especialidade. Ou seja, 9 anos, no mínimo. No mínimo para formar-se como médico especialista em alguma especialidade. Além de medicina familiar, nós temos todas as especialidades. Nós temos internista, temos ginecologista, temos dermatólogo, cardiologista, neurologista, cirurgião. O cirurgião pode ter vários perfis, é decir, temos toda a gama de especialidades disponíveis, que são formados lá em Cuba, cada uma com suas características e cada uma com seu tempo de estudo. Mas sempre tens que estar formado como médico, ser clínico geral, para poder optar a uma dessas especialidades. Perfeito. Você sabe qual é o menor índice de abandono de médicos do programa Mais Médicos? A resposta você vai ter em seguida. O programa Entre Linhas retorna já.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. O tema de hoje é o programa Mais Médicos. Contamos com a presença de Ana Gleiser, enfermeira, coordenadora da atenção básica do município de Lajeado, e do médico cubano Reinier Sotolongo Espinosa. Bem, no final do bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar, que qual é o menor índice de abandono de médicos do programa Mais Médicos. E a resposta são os médicos cubanos, são os que menos abandonaram até agora o programa Mais Médicos. Para se ter uma ideia, de 11.456 médicos cubanos, 14 deixaram o programa, significando um índice de 0,4%, enquanto de 1.500 médicos brasileiros, 131 deixaram até agora o programa, o que significa 8,4%. Obviamente que os médicos brasileiros que deixaram o programa foram por razões como aquelas que a Ana citou no primeiro bloco do programa, que os médicos novos que conseguem uma residência, vão fazer uma especialização, então eles no início optam pelo programa para ter um trabalho, enfim, uma experiência, e depois vão buscar uma qualificação profissional, o que é muito normal e que está ocorrendo no Brasil. Bem, agora vamos entrar numa questão polêmica, que é a questão da remuneração dos médicos cubanos. A gente sabe que os médicos não cubanos, e a gente viu que só em Porto Alegre tem 16 nacionalidades diferentes, portanto não se resume a cubanos. A gente já citou que tem venezuelanos, argentinos, uruguaios, dominicanos, espanhóis, né? Então, há muitas outras nacionalidades. No caso específico com os médicos cubanos, o Ministério da Saúde firmou um acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. E aqui eu quero fazer um esclarecimento, informações que eu colhi na Wikipédia sobre a Organização Pan-Americana da Saúde. É uma organização internacional especializada em saúde, criada em 1902, portanto, mais de 100 anos. É a mais antiga agência internacional de saúde do mundo. Faz parte dos sistemas da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e da Organização das Nações Unidas. O Brasil firmou um convênio, então, com a OPAS, essa organização, cuja sede é em Washington, Estados Unidos. Só para que tenhamos uma ideia ainda, acordo semelhante firmado pelo Programa Mais Médicos Brasileiros com a OPAS, com médicos cubanos, já foram firmados com outros 63 países. Portanto, não é nenhuma novidade no mundo esse programa. Reinier, ou antes do Reinier, Ana, o município de Lajeado oferece alguma vantagem econômica ou algo para os médicos do programa Mais Médicos? Sim, o município tem obrigações a cumprir com o programa. Entre elas, a obrigação da moradia, da alimentação e o transporte para locais de difícil acesso. Lajeado tem uma facilidade de acesso, não somos área ribeirinha ou uma favela de muito difícil acesso. Então, o município optou por uma bolsa, fizemos os cálculos do que se precisa para viver, a pagar aluguel de um apartamento mobiliado, porque eles vêm de um outro país, não tem mobília, nada, então aluguel de um apartamento mobiliado, o que a gente precisa mais ou menos para se alimentar durante o mês, fez esse cálculo de um valor e esse valor é repassado mensalmente para os médicos do programa Mais Médicos. Então, é uma obrigação do município, esse valor é bem abaixo do valor de um salário que se paga normalmente, né? Então, o município também diminui um pouco os custos com os profissionais, porque a remuneração deles é repassada pelo Ministério da Saúde, é um recurso federal.
Inclusive, a gente estava falando das estratégias de saúde da família que contam com médicos do programa Mais Médicos, elas têm um plus no valor que vem do Ministério da Saúde também para o município, repassado para o município, por contar com médicos do programa. Mas o município, sim, tem obrigações e repassa mensalmente esse valor. Mesmo nas obrigações, eles têm 2 turnos na semana para estudo, a gente tem que garantir que ele tenha esses 2 turnos para estudo, fazem parte das obrigações do município junto com a remuneração. Pois bem, então, pelo que eu entendi, pelo programa, os municípios que recebem esses médicos, eles têm a obrigação de fornecer habitação, alimentação e transportes. No caso, o município de Lajeado optou em dar um valor, uma bolsa, para cobrir, repassa diretamente para os médicos e eles gastam pagam o seu aluguel, a sua alimentação da forma que eles acharem melhor. Também pelo programa você citou algo que eu iria entrar em seguida, mas já podemos, já que está em pauta já, são 40 horas, né? Foram contratados por 40 horas, sendo 32 horas na ativa e 8 horas em curso de especialização na atenção básica, cursos teóricos. Como na prática têm ocorrido esses cursos, Reiner? Sí, son cursos que está forneciendo el Ministerio de Salud brasileiro para nós y es de forma virtual. Son cursos pela internet, es una especialización de saúde da família pela internet, donde eles se comunican con nós a través do correo electrónico, nos envían tarefas que nós tenemos que responder, que tenemos un tiempo específico para responder y así vamos haciendo. Es decir, esa es la modalidad aquí nosso município de Lajeado. Há outros colegas que sim estão fazendo 2 modalidades, é decir, pela internet e presenciais, porque ficam mais perto de uma sede universitária. De uma sede universitária. Bem, vamos ver a questão da remuneração. A gente já viu que o município te alcança uma bolsa para suprir as necessidades com habitação, alimentação e transporte. E no caso, você recebe mais alguma coisa? Sim, como não. Aparte de esa bolsa que nos fornece un municipio, nos recibimos la bolsa del Ministerio de Salud que da para nos. Es decir, eso nos ficamos con él mes por mes. Es decir, llega a nos mes por mes a través de una cuenta de... Recebe aqui no Brasil? Recebo aqui no Brasil. Tá, então, isso. Além de eso, minha família lá em Cuba recebe o 100% de meu salário em nossa moneda, a moneda nacional cubana, para os gastos de mantenimento. 100% do salário como médico, como eu perceberia lá. Ah, ok. Então, continua a família recebendo o teu salário de médico que receberia se estivesse trabalhando em Cuba, uma bolsa do Ministério da Saúde aqui e mais esses valores para habitação, transporte, e moradia. Ok. Também uma parte tem um valor a mais que é direcionado à OPAS e a OPAS repassa para Cuba. O que tem a dizer a respeito disso? Eso es una parte, es decir, una parte de lo que el convenio engloba en su totalidad va a través de la OPA va para Cuba. Eso es utilizado en los gastos que llevan los bondades sociales que hay lá. Hace un momento estábamos falando da saúde, que es totalmente gratuita para o paciente que va a recibir o servicio, mas ese sistema, gran sistema de saúde, tem um custo que tem que ser repassado por o sistema, por o governo cubano. Tem custo na saúde, tem custo na educação, que também é gratuita, tem custo em todo o que conlleva sacar adelante a un país, todos los costos que podría tener un país, desde esas cosas básicas que estaba falando hasta otras bondades sociales, como por ejemplo, como podría falar, las pensão dos pessoas idosas que ya no están activas laboralmente, tienen toda una gran forma de invertir ese dinero. Reiner, pessoalmente, o que te levou a aderir a esse programa e trabalhar em outros países? Tá, essa sempre é, como falamos, por uma parte, uma curiosidade profissional que nós temos. É decir, o profissional, isso nos enriquece como pessoas, como profissionais, nos dá a possibilidade de interagir com
otras culturas, de interagir con otras, de palpar con las manos algunas doenças que nós lá em Cuba não vemos, que só estudamos pelos livros, que estudamos na faculdade. Aqui no Venezuela, doenças tropicales, doenças que não são comuns em Cuba, e aqui no Brasil também. Eu, em lo particular, em caso do Brasil, tinha muita curiosidade de conhecer. Brasil é um país muito bom, que nós temos referências boas lá em Cuba, que vocês são chamados o gigante sul-americano, tem uma grande extensão, são um país muito rico em cultura, as pessoas, é decir, são pessoas educadas, pessoas com as quais se pode tratar. Eu estou muito contente de ficar aqui. Você pretende participar em outras missões? É provável que sim, participe em outras missões. Sim, ainda não é decidido se depois que termine aqui no contrato no Brasil, vou a participar em outras missões ou me vou a dedicar já a fazer uma segunda especialidade, que também tenho aspirações profissionais de uma segunda especialidade, especificamente cirúrgica. Você é especialista em? MG, é decir, medicina familiar. E comunitária. E comunitária. Claro. De primeiro grau, é medicina familiar e comunitária. Isso é uma obviedade, porque do perfil dos médicos que estão aqui, 100% tem essa especialidade. Certamente você teria também, mas poderia ter outra, né? Temos a oportunidade, todos nós temos a oportunidade de fazer outra especialização segundo o perfil de cada qual, segundo o gosto e com o que mais está familiarizado, se familiarize cada de nossos profissionais. Dos médicos que estão no Brasil, desses 11 aqui em Lajeado, temos várias especialidades. Tem outras A gente tem outros médicos que têm um psiquiatra infantil, tem ginecologista, entre os profissionais. O próprio Ricardo, que é colega de unidade de saúde do Reinier, é professor de medicina na Faculdade de Medicina lá em Cuba. Né? O Ricardo já tem mais idade e continua participando de missões. É especialista em administração de saúde também, gerencial. Poxa, muito temos psiquiatras aqui, temos clínicos, internistas aqui também, são médicos qualificados que têm outras especialidades. Claro, eles já têm um pouco mais de tempo de experiência na profissão, han tido mais tempo para fazer essas outras. Bom, como a gente está falando em remuneração, eu vou deixar mais uma perguntinha no ar. Você sabe falando em Brasil, quais as 3 profissões melhor remuneradas no Brasil? Aguarde. A resposta é no próximo bloco. Retornamos em seguida. O programa Entre Linhas está de volta. Nós encaminhamos agora para o 4º e último bloco do nosso programa. O tema de hoje é Mais Médicos. Contamos com a presença de Ana Gleiza, enfermeira coordenadora da atenção básica do município de Lajeado, e do médico cubano Reinier Sotolongo Espinosa. No final do bloco anterior, eu deixei no ar uma pergunta: quais são as 3 profissões mais bem pagas aqui no Brasil? Segundo pesquisa do IPEA, divulgada em julho de 2013, entre 48 carreiras universitárias, a medicina ocupa o primeiro lugar em ranking, considerando melhores salários, jornada de trabalho, taxa de ocupação e cobertura previdenciária. Em segundo lugar, vem odontologia. E em terceiro lugar, engenharias. Muito bem. Reinier, você teve uma experiência na Venezuela e agora está tendo no Brasil. Dá para fazer um comparativo do trabalho? Sim, o trabalho lá foi um pouquinho mais difícil de lo que estamos realizando aqui, só porque, em meu caso, a particularidade é que eu estava trabalhando em um lugar onde, a vezes, a acessibilidade com a cidade mais próxima era difícil, por algunas características. Era una zona montañosa, una zona que tenía pocas vías de acceso, casi una vía de acceso. Era una zona que, por ejemplo, cuando llovía mucho, había mal tiempo, se tapaba la carretera y ficábamos casi aislados por, sei lá, 1, 2, 3, una semana o más. En ese momento era un único médico que trabajaba en ese municipio, con aproximadamente varios miles de habitantes.
Então, ali eu tinha que fazer de tudo, tinha que fazer desde suturar uma ferida, fiz aproximadamente 5 partos, atendi 5 partos, seja, eu como médico e uma enfermeira que sempre estava ali disponível de plantão. Atendi, es decir, outras doenças como infartos, enfermedades cerebrovasculares, diabetes, hipertensão, era mais, es decir, mais riguroso, exigia mais de mim um trabalho lá. Aqui é um trabalho um pouco mais calmo, um trabalho onde podemos fazer melhor essa estratégia de saúde da família, porque nos dá uma margem para poder, por exemplo, visitar os pacientes em sua casa, conhecer em el entorno onde moram, conhecer a dinâmica dessa família, entende? É decir, poder interagir mais com as pessoas e está também o trabalho propriamente dito das consultas médicas. E como está a recepção por parte das famílias, dos brasileiros que vocês visitam? Olha, eu acho que até agora hemos tido um retorno muito favorável da população. A população está, para falar de uma forma, conforme, contenta com o nosso trabalho e estamos tendo um retorno muito favorável, tanto de forma indireta como direta. Os pacientes, quando ficam na consulta, nos falam de que ficaram complacidos da consulta, nos agradecem, e também de outras fontes de informação, através de agentes de saúde que nos falam, olha, a população está falando bem, está gostando, um atendimento um pouco diferenciado, um atendimento onde se olha mais, se olha diretamente aos olhos da pessoa, um atendimento onde se escuta aquela pessoa, não somente chegar, prescrever um comprimido e já não, sino escutar a essa pessoa, ver qual é a origem da queixa, que está acontecendo com ela, ponerse un poco, botarse un poco de lado, de vivir un poco esa historia de ese paciente, qué es lo que está aconteciendo con ese paciente, qué está afectando a ese paciente, cuáles son sus problemas, cómo desde mi posición como médico puedo ayudar a ese paciente, no solamente prescribiendo una medicación, no solamente, es decir, examinando, sino escutando, entendiendo a esa pessoa. Ana, isso que o Renier acabou de nos relatar é o que pretende o programa que você citou, programa... A estratégia de saúde da família. É isso? Isso, criar vínculo, né? Como a gente tinha muito antigamente aquele médico de referência da família, que conhecia a nossa mãe, a nossa história, a história dos nossos filhos. Ele vê a família toda, por isso ser uma área delimitada, ele conhece a população da área dele, ele trata a avó, a senhora idosa, a mulher, a gestante, o bebezinho, ele cuida de toda essa família, conhece esse contexto, ele vai lá na casa, ele visita, ele vai orientar um curativo, ele sabe se lá na casa ela tem água corrente, se não tem, se tem sabão, se a família é muito carente, tem condições de comprar uma medicação, ele consegue ter esse viés, esse vínculo. Às vezes alguém está sempre ali com a pressão alta, ele conhece, mas o marido dela não ajuda, é caminhoneiro, está sempre fora, ele consegue fazer toda a história da família. Os profissionais que trabalham, não só os profissionais do programa Mais Médicos, todos os profissionais que trabalham em estratégia de saúde da família, sendo do Mais Médicos ou sendo médicos brasileiros, tem esse perfil, a gente busca esse perfil. A gente tem profissionais brasileiros com esse perfil que vão, que fazem visita, que escutam a família, que também é a proposta da medicina comunitária, né? Que seja atendida assim, que a família seja atendida assim. Há quanto tempo em Lajeado existe essa estratégia da saúde familiar? Desde 1999. A primeira estratégia de saúde da família de Lajeado é a do bairro Santo Antônio. Mas, digamos assim, com essa ênfase, com vários médicos, como foi dito, são 14, né? Agora que você 14. citou, 14. Essas 14 em pleno, digamos, andamento, há quanto tempo se tem? Desde abril desse ano. Abril deste ano. Portanto, há poucos meses, agora as 14, né? A gente tinha 9 que foram sendo implementadas ao longo desses anos, né? Era uma, depois eram 3, foram sendo implementadas a cada tempo mais alguma estratégia. Ainda não se tem
uma noção mais clara dos resultados disso? Uma pesquisa de satisfação, né? A gente ainda não fez. Como o Reinier disse, a gente recebe indiretamente essas informações. Às vezes até pela imprensa. Ontem eu estava com um dos nossos motoristas que transporta pacientes e tal. Ele disse, melhorou muito, as pessoas não estão mais reclamando, elas estão trazendo notícias boas, dizendo que estão gostando, que aquela unidade de saúde agora tem profissional lá toda semana, todos os dias, tem atendimento, a equipe se movimenta de uma outra forma também, vai fazer as visitas, faz grupos educativos na comunidade, chama a comunidade para conversar. Essa semana mesmo a gente vai ter reunião numa comunidade, semana que vem lá no Santo Antônio à noite com a comunidade. São movimentos que acabam acontecendo pela estratégia de saúde da família está funcionando. Em Lajeado ela foi ampliada com a vinda dos profissionais do programa Mais Médicos. É a atenção básica fazendo o papel dela de verdade, atuando como atenção básica, trabalhando na prevenção, na promoção da saúde, que acho que complementa muito as falas, assim, não trabalhar só quando se está doente, quando se procura a unidade de saúde porque estou doente. É trabalhar a prevenção, o que eu faço para não desenvolver a pressão alta, um diabetes, né? Já trabalhar com essa família toda essa perspectiva. E aproveitando que Ana mencionou o tema da equipe, é muito importante o trabalho em equipe. É decir, os resultados que nós poderemos ter não é solamente de uma só pessoa, é um resultado de uma equipe completo trabalhando em função de um mesmo. Em meu caso, he tenido muita boa sorte, falo em meu caso porque é minha experiência de trabalhar em uma equipe bom, uma equipe que hemos logrado insertar-nos bem e manter uma dinâmica muito favorável de trabalho. Aproveito este espaço para saludar a eles, a enfermera, todo, es decir, a los agentes de saúde, a los asistentes de enfermagem, a todo el equipo que trabalha es decir, directamente conmigo, que es decir, no es mi resultado, es el resultado de todos nós. Veja que interessante, né? A posição do Reinier, agradeceu toda a sua equipe e que o resultado é em função desta equipe aí que ele até parabenizou aqui perante as câmeras, muito interessante. Reinier, no Brasil, isso tudo a Ana também, é uma novidade, me parece uma coisa recente, você falou 99, né? É de 99 para cá que você está tentando se implantar. Isso, na verdade, é uma medicina preventiva. Uma medicina preventiva, sorry. Então, isso é a prática em Cuba, digamos? É a prática em Cuba. É decir, nós temos uma premissa, é decir, primeiro, tratar de prevenir as doenças. Como? Modificando o estilo de vida e tratando de reduzir ao mínimo aqueles fatores de risco que uma pessoa pode ter para chegar a ficar doente como tal. Es decir, ese es el primer objetivo de un médico, tratar de lograr qualidade de vida, tratar de lograr um estadio de bem-estar, um estadio de saúde, que a saúde não é mais que a ausência de doenças tanto físicas como psicológicas. Não solamente existem as doenças físicas, estão as doenças psicológicas. Um fator que está muito presente hoje em nossos dias é o estresse. O estresse é um fator predisponente para uma grande variedade de doenças, tanto psicológicas como físicas. Bueno, ¿qué podemos fazer para disminuir en las pessoas que estão expostas a esse estresse os níveis de estresse? Es decir, é só um exemplo que eu posso... Puxa vida. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu quero colocar alguns dados. A fonte do que eu vou dizer é no site do Dr. Drauzio Varela. O Brasil hoje possui em torno de... Drauzio Varela e Wikipédia, ok? O Brasil hoje possui em torno de 388 mil médicos. Isso significa em torno de 1,8 a 2 médicos por 100 mil habitantes, e que, para se comparar com alguns outros países, nós temos aqui, por exemplo, os Estados Unidos com 2,4 por mil habitantes, por mil habitantes, Argentina 3,2, Uruguai 3,7,
a Espanha 4 e Cuba 6,7 médicos por 1.000 habitantes. O Brasil, a rigor, eu posso citar mais, Bolívia 1,2, Peru 0,9, terrível, e Colômbia 1,4. Bem, a rigor, esses 2 médicos para cada 1.000 habitantes seria um número razoável para o Brasil. Porém, no Brasil, há uma concentração desigual de médicos por regiões. Para você ter uma ideia, 90% dos municípios brasileiros possuem população inferior a 50 mil habitantes. E lá, apenas 8% dos médicos brasileiros estavam indo. Isso motivou a implantação do Programa Mais Médico. Além disso, segundo o Dr. Drauzio Varela, o Brasil, no ano passado, tinha 146 mil postos para médicos de trabalho e apenas 108 mil profissionais foram formados nos últimos 10 anos, com uma carência, então, aí de 40 mil médicos. Além disso, até 2020, para finalizar, serão mais 43.700 postos de trabalho para médicos no Brasil, nas UBSs, Unidades Básicas de Saúde, em UPAs, tratamento de câncer, CRAC, atendimento familiar. Por isso que o Programa Mais Médico não se resume a trazer médicos, é um programa transitório, 3 anos e pode se renovar mais 3, portanto, vocês não vão ficar em definitivo aqui, o que é uma pena, a rigor, mas por isso também que o programa se complementa, Mais Médico, com a abertura de 11.447 novas vagas para o curso de medicina em áreas estratégicas, e 12.372 vagas para residência até 2017. Portanto, precisamos formar muitos médicos no Brasil, há muitos postos, e seguramente esse programa aqui vai ter que ser renovado para atender a população brasileira. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. E antes de dizer até o próximo programa, você pode rever o nosso programa no YouTube, tvunivates.com, Facebook, tvunivates.com. Muito obrigado e até o próximo programa.